Olá, meninos, tudo bom com vocês? Nesse vídeo, a gente vai fazer a correção da lista de revisão que eu passei para vocês para P2. Na questão número 1, tá te dando o valor da potência, tá dizendo que a potência vale 125 e que a base dessa potência é 5. E tá querendo saber qual que é o expoente. Vamos lembrar o que é base e o que é expoente de uma potência, ó. Usando o que? A base 5 que ele tá querendo. 5 elevado a 1, por exemplo. A base aqui é o 5, é o número que está embaixo. O expoente é o número que fica em cima. A base é o número que eu multiplico. O expoente é quantas vezes eu vou multiplicar. 5 elevado a 1 vai ser o próprio 5, porque é ele uma vez só. 5 elevado a 2 vai ser, 5 é o número que eu multiplico, 2 é a quantidade de vezes, que é o expoente. Então, isso vai ser 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Eu quero encontrar um expoente em que, quando eu faço a potência seja 125. O 1 não é, o 2 não é. Vamos testar o próximo, que é o 3. Se a gente fizer 5 elevado a 3, isso daqui é 5 vezes 5 vezes 5. Multiplicações, eu tenho mais de uma, vou fazer primeiro essas duas primeiras aqui, 5 vezes 5, 25. Repete vezes 5. E agora a gente faz 25 vezes 5. Vamos fazer 25 vezes 5 aqui, 5 vezes 5, 25. Vai o 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. 125. Então, quem é o expoente que eu quero? O expoente que eu quero é o 3. Quem é o expoente, então? 3. Na questão número 2, está pedindo para determinar o resultado dessa expressão. Vamos lembrar. Primeira coisa que a gente vai ver é se tem parênteses, colchetes ou chaves. Aqui nessa expressão eu não tenho. Então, a gente vai usar a ordem das operações, não é? Primeiro, a gente tem que resolver potências e raízes. Vamos olhar se a gente tem, eu tenho uma potência aqui e uma potência aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver as potências. Primeiro, a que está mais à esquerda, O que eu faço com o restante? Repete do jeito que está. Vou fazer 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Vou repetir o restante, Eu ainda tenho potência, então eu vou resolver a próxima potência. Repetindo o restante de novo. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Repete o restante. Vou olhar para essa expressão agora de baixo. Não tenho nem mais potência, nem raiz. Então, vou passar para as próximas operações, que são multiplicações e divisões. Eu tenho multiplicação. Eu tenho duas, Eu tenho essa e essa. Vou fazer primeiro a que está mais à esquerda. Vou fazer 8 vezes 9, que é 72. Repete o restante. Ainda tenho multiplicação. Vou fazer a próxima multiplicação agora e repetir o restante, 8 vezes 4 vai ser 32. Terminaram as multiplicações e divisões. Agora a gente tem que resolver o quê? As somas e subtrações. Eu tenho uma subtração e uma soma. Eu vou resolver primeiro o que está mais à esquerda, que é a subtração. Então, vamos fazer, 72 menos 32. 2 menos 2, 0. 7 menos 3, 4. Então, aqui vai ser 40. Vou repetir o restante. Por fim, a gente faz essa soma aqui, 40 mais 3, que vai dar 43. E esse é o resultado na nossa expressão numérica. Vamos para a próxima questão? Questão número 3. Questão número 3 também está pedindo para resolver essa expressão que a gente tem aí, De novo, eu não tenho parênteses, nem colchetes, nem chaves. Então, a gente vai seguir a ordem das operações. Primeira coisa que a gente resolve são potências e raízes. Eu tenho raízes aqui, Vou resolver primeiro a que está mais à esquerda. Repetir todo o resto, Raiz de 25, 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Repete o restante. Eu ainda tenho raiz.
Então, eu vou continuar resolvendo as raízes. Agora, que está mais à esquerda é a raiz de 4. Repete o restante do jeito que está, até chegar na raiz de 4. Chegou na raiz de 4, a gente resolve, ó. Raiz de 4 vai ser 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Ainda não terminei as raízes, ó. Vou resolver a última raiz que eu tenho aqui, repetindo todo o restante, até chegar nela. Raiz de 196 vai ser 14. Por quê? Porque 14 vezes 14 é 196. Agora sim, a gente terminou todas as potências e raízes. Vou passar para as próximas operações, que são as divisões e multiplicações. Eu tenho multiplicação e tenho divisão. Vou começar com a que está mais à esquerda, que é a multiplicação. 2 vezes 5, 10. Repete o restante. Agora, fiz a multiplicação, vou fazer a divisão em seguida, repetindo todo o restante. 10 dividido por 2, 5. Terminamos todas as multiplicações e divisões. O que a gente tem que fazer agora? Somas e subtrações. Eu tenho uma soma e uma subtração. Vou fazer primeiro a que está mais à esquerda, ó, repetindo o restante. 10 mais 5, 15. E por fim, a gente faz a última operação de subtração. 15 menos 14, que vai ser 1. E 1, então, é o resultado da nossa expressão numérica. Questão número 4, gente, está pedindo para utilizar as propriedades de potenciação para reduzir a uma só potência, ó. Ele está pedindo para utilizar as propriedades, ele não está pedindo para a gente resolver. Então, a gente não vai resolver isso daqui como se fosse uma expressão numérica e começar resolvendo as potências aqui, ó. Porque ninguém quer que você faça 5 elevado a 10 ou 5 elevado a 9. É para utilizar as propriedades para reduzir as potências. Então, vamos relembrar as propriedades primeiro? A primeira propriedade que a gente tem é o quê? É multiplicação de potência de mesma base, ó. Quando eu tenho uma multiplicação de duas potências que têm a mesma base, como esse caso aqui, ó, aqui é a base 2 e aqui é a base 2. O que a gente faz para reduzir a uma só potência? A gente repete a base e soma os expoentes. 10 mais 5. Aí coloca aqui, ó, 2, 10 mais 5, 15. Apliquei a propriedade, reduzir a uma só base. É isso que é para fazer, ó. Além da multiplicação, a gente também tem a divisão de potência de mesma base, ó. Fazer com as mesmas potências, ó. Uma divisão de potência de mesma base, o que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Aí a gente faz 10 menos 5, 5. E esse aqui é o resultado. E por último, a última propriedade que a gente tem é de potência de potência. Como que é potência de potência? Assim, ó. Eu tenho uma potência aqui dentro e essa potência está elevada a um outro expoente. Quando eu tenho uma potência de uma potência, o que a gente vai fazer? Repetir a base, que é 2, e multiplicar os expoentes. 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. E esse daqui é o resultado. Tudo bem, galera? Então é isso que ele quer que a gente faça, só que ele quer que a gente faça isso numa expressão. Sempre que eu tiver uma expressão, eu vou começar sempre aplicando a propriedade na potência da potência, tudo bem? Então, eu vou aplicar a propriedade aqui e vou repetir o restante, ó. Vou aplicar aqui a propriedade, ó. Repete a base e eu faço o que com os expoentes? Multiplica. Então, vou multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6. Vou repetir o restante. Terminei de aplicar a propriedade na potência, da potência de potência, a gente vai aplicar na que tiver mais à esquerda agora, que no caso é a multiplicação, ó. Vou aplicar a propriedade, ó. Repete a base e faz o que com os expoentes? Soma. Então, eu vou somar os dois expoentes aqui, ó. 10 mais 6, 16. Vou repetir o restante. E, por fim, a última propriedade que a gente tem aqui de divisão, ó. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e faz o que com os expoentes? Subtrai. Então, eu vou fazer 16 menos 9, que é 7. E esse daqui é o meu resultado. Tudo bem? 5 elevado a 7. Beleza, gente? Vamos passar para a próxima. Questão número 5. A questão número 5 está pedindo para a gente determinar a raiz. Percebam que a gente tem, ó, uma operação dentro da minha raiz.
Sempre que a gente tiver uma operação dentro da raiz, a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver essa operação, não é? Então, eu repito a minha raiz e resolvo a operação que está dentro. Ó. 40 mais 9, 49. E agora a gente faz a raiz. Quem que é a raiz de 49? É 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. E esse é o resultado. Beleza? Vamos passar para a próxima. Questão número 6. Na questão número 6, ele está pedindo para a gente calcular A menos B mais C, considerando A igual a raiz de 81, B igual a 2 elevado a 3 e C igual a 3. Primeira coisa que a gente vai fazer, antes de resolver A menos B mais C, é descobrir quem é o A e quem é o B, porque eles ainda não estão calculados. Então, vamos calcular. Ó. Quem vai ser o A? O A é raiz de 81. Raiz de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. E o B, quem é? B é 2 elevado a 3. Quanto que vale 2 elevado a 3? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Resolvemos o A e o B. O que a gente vai fazer agora? Substituir aqui. Eu não quero calcular A menos B mais C. Vou fazer a substituição. Ó. Quem é o A? 9. Menos quem é o B? 8. Mais C. Quem é o C? 3. Vamos fazer essa conta. Primeiro, só tenho soma e subtração. Vou resolver primeiro quem está mais à esquerda. Ó. 9 menos 8, 1. Repetir o resto. Quanto que é 1 mais 3? 1 mais 3 vai ser 4. Então, 4 é o resultado na nossa questão. Vamos fazer mais uma, gente? Questão número 7, ó. Tá querendo saber os segmentos abaixo. Quem são os segmentos abaixo? Primeiro, aqui eu tenho o segmento A, B. Como é que eu represento? Coloco o ponto que começa, o ponto que termina do lado e um tracinho em cima. Aqui eu tenho o segmento A, D. Ponto que começa, o ponto que termina com tracinho em cima. Aqui eu tenho o segmento D, C. E aqui eu tenho o segmento B, C. Então eu tenho 4 segmentos aqui. Ele está querendo saber o que são esses segmentos, se eles são colineares, são consecutivos, tudo bem? Primeira coisa que a gente vai ver é que eles não são colineares. Por quê? Porque para ser colineares não tem que estar em cima de uma mesma reta. Ó. Eles não estão em cima de uma mesma reta. Esse segmento AB, por exemplo, ele está em cima de uma reta que vai para essa direção aqui, ó. E o segmento BC está em cima dessa reta que vai para outra direção aqui. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que eles não são colineares. Mas eles são consecutivos, gente? Para ser consecutivos, a gente viu que onde termina um, começa o outro. Eles estão ligados, não é? Vamos olhar, ó. O AB começa aqui e termina aqui. Assim que termina o AB, não começa o BC? Assim que termina o BC, não começa o DC? Então, eles são consecutivos? São. Então, eles não são colineares e são consecutivos. E esse é o resultado do nosso problema. Vamos para a questão número 8, gente. Na questão número 8, tá querendo saber o que são esses segmentos aí abaixo. Primeiro, vamos ver se eles são colineares, ó. Vamos traçar a reta deles? A reta que tá aqui vai para essa direção, ó. Se eu continuar, ela também pega esse outro segmento aqui. Então, eles são colineares, né? São colineares. Ou seja, eles pertencem a uma mesma reta. Mas eles são consecutivos? Não, eles não são consecutivos. Por quê? Tem um espaço entre eles aqui, ó. Eles não têm nem pontos em comum, então eles não são consecutivos. Não são consecutivos. Vamos para a próxima questão, questão número 9. Questão número 9 está pedindo para determinar o valor da expressão abaixo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? São os parênteses, né? Porque eu tenho parênteses, eu tenho colchetes e eu tenho chaves. Vamos começar resolvendo pelos parênteses, certo? Vou resolver os parênteses. O que a gente faz com o resto da expressão? Repete do jeito que tá. Então, a gente vai repetir do jeito que tá. Vamos repetir até chegar nos parênteses. Cheguei nos parênteses, como ele só tem uma operação, eu vou resolver essa operação e os parênteses somem, ó. 5 vezes 4, 20. Vou repetir o restante. Terminei de resolver os parênteses. A gente vai passar agora para os colchetes. Dentro dos meus colchetes eu tenho várias operações. Eu tenho divisão, eu tenho soma e eu tenho potência.
Primeiro a gente tem que resolver a potência, certo? E aí a gente faz o quê? Repete o restante do jeitinho que tá. Vou repetir tudo até chegar lá, ó. Cheguei na potência, a gente resolve, ó. 2 elevado a 4 é quanto, ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Não terminei ainda de resolver os colchetes. Agora eu tenho divisão e eu tenho soma. Primeira coisa que a gente vai resolver é a divisão. Vou repetir tudo até chegar na divisão, ó. Cheguei na divisão, a gente resolve. 40 dividido por 8 é 5. Terminar de repetir o restante. Ainda tenho colchetes, tenho que continuar resolvendo. Agora eu tenho só soma. Então vou resolver primeiro a que está mais à esquerda, ó. Vou repetir o restante. Cinco mais 20, 25. Repetindo. Ainda tem uma soma, ó, dentro dos meus colchetes para terminar os colchetes. Então vou fazer essa soma e a gente termina os colchetes, ó. Como é a última operação dos colchetes, eu não vou precisar mais colocar os colchetes, certo? 25 mais 16, vamos fazer aqui no canto. 5 mais 6, 11, vai 1, 2, 3, 4, 41. Terminei os colchetes, a gente vai passar para onde? A gente vai passar para as chaves. Dentro das minhas chaves eu tenho potência, tenho subtração, tenho raiz e tenho soma. Primeiro a gente tem que resolver potências e raízes. Quem está mais à esquerda? A potência. Então a gente vai resolver primeiro a potência, ó. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. Vou repetir o restante. Agora a gente resolve a raiz. Repete o restante. Raiz de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Terminei potências e raízes, não tem nem multiplicação nem divisão. Então a gente vai resolver as somas e subtrações, ó. Primeira que está mais à esquerda. 81 menos 6 é 75. E por fim, essa soma aqui, ó. Vou fazer aqui na lateral com vocês, ó. 75 mais 41. 5 mais 1, 6. 7, 8, 9, 10, 11. 116. Então, o resultado da expressão numérica é 116. Vamos para a última questão, meninos? Questão número 10. Tá pedindo também para determinar essa expressão abaixo aí, determinar o resultado dela, certo? Primeira coisa que a gente vai ver, se a gente tem parênteses, colchetes e chaves, ó. Temos, eu tenho parênteses, eu tenho colchetes e eu tenho chaves. Vamos começar resolvendo pelos parênteses. Dentro dos parênteses só tem uma operação, então vou resolver ela, ó. Repetir todo o restante, do jeito que tá, até chegar lá. Resolvi a última operação dos parênteses, ele some, ó. 10 menos 2, 8. Repetindo o restante. Acabaram os parênteses. Agora a gente tem que resolver primeiro colchetes. Dentro dos meus colchetes a gente resolve primeiro potência. Vamos repetir o restante, do jeito que tá, ó. Cheguei aqui, eu resolvo. 2 elevado a 4, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Termino de repetir. Terminaram potências. Não tem raiz também. Vou passar para divisão e multiplicação. Vou fazer a primeira que está mais à esquerda. Repetindo o restante, ó. Do jeito que tá. 16 dividido por 8, 2. Eu ainda vou ter uma divisão para fazer. Vou fazer essa divisão aqui agora. Repetindo o restante, ó, do jeito que tá. Cheguei aqui e faço a divisão. 50 dividido por 5, 10. Última operação dos colchetes agora, ó, a soma. Vou fazer a soma e a gente elimina os colchetes. Repete tudo do jeito que tá. 2 mais 10, 12. Terminamos os colchetes, resolve o que agora? Chaves. Dentro das minhas chaves eu só tenho uma operação, então vou fazer essa operação, repetindo o restante. 15 mais 12 vai ser quanto? 27.
E por fim, essa subtração aqui, ó. 50 menos 27. Ó, vamos fazer aqui, 50 menos 27. Pega emprestado, fica 4 e 10. 10 menos 7, 3. 4 menos 2, 2. Então, o resultado vai ser 23. É isso, meninos. Terminamos de resolver a nossa revisão. Qualquer dúvida, manda uma mensagem pra mim. Estudem pra prova, arrasem. E o coração de vocês de sempre, né?